Carissimi e carissime fratelli e sorelle. Carissimi e caríssimas irmãos e irmãs, seja louvado Jesus Cristo e Ave Maria. Me chamo Maria Mediatriz e venho de Ruanda, um país no centro da África. Quando eu tinha 17 anos, eu estava num colégio que teve a sorte de ter a visita da Mãe de Deus. Como era este país? Um país de grande paz, onde o povo, em harmonia, era chamada a Suíça da África. 28 de novembro de 1981, primeira aparição, na saída da escola, no final das aulas, estávamos à mesa do colégio e Nossa Senhora se apresenta a uma das minhas companheiras de escola, que se chama Alfonsina. Ela estava sentada à minha direita. Enquanto a gente estava se servindo, ela parecia que não estava interessada a comer. Improvisamente me pergunta: permesso, licença, eu arredo, ela passa na minha frente e chega num corredor. E a vejo se ajoelhar e olhar fixa em cima, para cima, e sento ouvir: quem és, bela mulher? Ah, a mãe do Verbo. E por que você vem aqui? Ah, a pedir a fé às minhas companheiras? Porque não acredita suficientemente? Depois, todos se distraíram a comer e eu escutei tudo. De repente, eu escuto que começa a falar não somente na nossa língua ruandesa, dialeto, mas também em francês. Depois em inglês. Naquele período, ela ainda não tinha estudado inglês, porque não fazia parte do currículo do primeiro grau. Então, eu escuto ela ainda falar em latim. Então eu falei: tem alguma coisa que não está certo. Então é o Espírito Santo que fala, porque eu sabia que quem fala mais línguas é o Espírito Santo. Então eu corro em direção ao pátio, porque a irmã de caridade que nos tinha feito rezar estava indo na casa das irmãs para almoçar com as irmãs. Encontro ela no meio do caminho e digo: volta logo, que Alfonsine tem a aparição do Espírito Santo. E vocês podem imaginar o que aconteceu naquele momento, todos debaixo das mesas a olhar e perguntar o que está acontecendo. A irmã chega, encontra que Alfonsine não está mais em êxtase e ela chora, porque todos gritavam ao redor dela: mas eu não fiz nada, eu não fiz nada. E a irmã pega ela e a leva no escritório dela para conversar. Na saída, a irmã diz: ela viu a Mãe de Deus, a Mãe do Verbo. Então começa uma história incrível. Se começa a dizer: Alfonsina, com certeza tem um ataque diabólico, porque da parte dela tinha uma tradição de bruxas, bruxaria. Outro dizia: ela quer se mostrar pelos professores, pelas irmãs, para tirar alguma vantagem. Porém, Alfonsina falou: a senhora falou que vai voltar amanhã. Era a véspera do advento. Nossa Senhora se apresenta no momento do Ângelus. E no Ângelus é na véspera do advento. E ela irá dizer mais tarde: eu venho a preparar o caminho do meu filho. Venho a preparar a estrada para o meu filho.
o colégio está todo em alvoroço. Se começa a testar Alfonsine. É de verdade, está em êxtase ou não? O que é que vamos fazer? Vamos começar a fazer experimentos. Alguém alfinetou ela até o osso com um alfinete. E eu pessoalmente vos digo o que eu fiz. Depois a discussão com as minhas companheiras, uma me falou: Bernadette de Lourdes tinha uma vela enquanto estava na aparição. A vela se consumiu e queimou a mão, ela não percebeu. Eu fiz, se é assim, eu faço isso, vou queimá-la para vos fazer acreditar. Antes de ir de férias, tinha vários momentos de aparições, sempre em colégio. Então, naquele ponto, perto do 17 de dezembro, nós íamos no 22 para as feiras de Natal. Nossa Senhora se apresenta. Alfonsina de joelho, e me lembro que eu prometi às minhas colegas de fazê-las acreditar. Então eu peguei um fósforos, me coloco na minha uniforme, me aproximo, nem a diretora, nem o pároco, nem as colegas, aquilo que eu queria fazer, porque elas não acreditavam que eu realmente teria feito. Então eu acendo o fósforo e coloco debaixo do cotovelo. Ela estava de manga curtas. No momento que eu queimo ela, começa a falar com Nossa Senhora. Mas por que você não está me olhando? Por que você, Nossa Senhora, está distraída? Estão me queimando? Não, Maria Mediatriz não faria isso, ela me defende sempre. Depois ela volta à direita, à esquerda e diz: Vê, nós estamos sozinhos, quem é que pode me queimar? E neste tempo, o fósforo começou a queimar a mim, porque estava acabando. O que aconteceu? Eu apaguei. O coração batia forte. Todos olhavam para ela. Então Nossa Senhora disse: fala para elas, bem-aventurados aqueles que crêem sem ter visto. Estas são palavras de Jesus a São Tomás, que queria ter a prova para poder acreditar de verdade que Jesus tinha ressuscitado. Então, depois desta aparição, a diretora me pega e falou: stop, basta, experiências, testes. Eu posso dizer que eu fiquei sabendo pela Comissão Teológica e Científica, depois desta teste, o bispo da diocese falou: basta com essas tentativas. Assim, deste fato, criaram uma comissão médica e teológica. Em janeiro, um outro pedaço da história das aparições. Então, voltamos das férias. Até agora, o tema que Nossa Senhora deu era a fé. Ela nos disse, com todos os meios, até como uma professora faz, através também de uma música, para nos dizer que a fé consiste em amar a Mãe de Deus, em invocá-la, em acreditar em Jesus, em acreditar em Deus. Assim, se alcança a vida eterna. A música era assim: Filho que me amerá e me invocará, terá a vida eterna. Então, nós entendemos, através da música que ensinava a Alfonsina, que a fé consiste em acreditar em Deus e em Jesus Cristo, em invocar Maria, em amar ela. São inseparáveis estas coisas. Estas coisas garantem a vida eterna. Então, na volta das férias, as polêmicas estavam ainda muito acesas. Começamos a rezar nos grupos carismáticos para pedir a luz sobre estes eventos.
pedimos uma outra vigente, uma outra confidente, porque Alfonsina, para elas, não era acreditável. Se formaram dois grupos opostos, até que se fazia guerra, violência, e se insultava. A um certo ponto, uma noite, nós vemos uma moça que se chamava Nathalie. Começa a chorar, de olhos fechados. A noite de 12 de janeiro. Pela noite, Nossa Senhora chega. Se lembra que ela vinha depois de 21h30, quando nós terminávamos os para casa, depois da janta, apagava o grupo eletrógeno, gerador de energia elétrica, e então, às vezes, Nossa Senhora de improviso improvisava e vinha. Naquele momento, Nathalie começa a tremer, a sofrer, e ela contou que estava vendo a paixão de Cristo. Depois, quando Nossa Senhora chega, nós vemos que Alfonsina toca o ombro dela. Então nós entendemos, tem alguma coisa que está acontecendo na outra moça, Nathalie. E ali começou a aparição de Nathalie. As polêmicas não terminaram. Tinha uma outra moça que se chamava Marie Claire, que foi morta durante a guerra, genocídio. Esta moça era difícil. Um dia, começava a ter problema de um espírito perseguia ela, nós não sabíamos, porque perseguia somente ela. No dormitório, ela encontrava as malas comidas pelos ratos, mas os ratos, onde estão os ratos? Não tinha rato. Um dia, sai com uma amiga atrás da sala e percebe um cheiro super desagradável e corre, logo vai na capela. Era o cheiro do demônio. Um dia depois, nós vemos que ela sai da sala pela janela, pula a janela dizendo: me solta, me deixa, nunca vou te seguir. E nós pensamos, esta enlouqueceu, a levamos na capela da aparição, mas apanhou por uma coisa invisível que a gente não via. Ela apanhou, chorava, não abria os olhos, ela não tinha a coragem de olhar este ser. Então a irmã fala, não podemos combater uma coisa que a gente não vê. Fazemos a oração, começamos a rezar um rosário, segundos mistérios, terceiros mistérios. Quando chegamos a 3 terços, ela se agitou de tal forma que começou a dizer: me dê aquela toalha que está debaixo de Nossa Senhora. Nós tínhamos uma imagem que nos dera a Natal, a estátua de Rosa Mística, que nós nem sabíamos nem que Nossa Senhora era, mas o diabo queria absolutamente desonrar Nossa Senhora, pegando a toalha que nós tínhamos colocado debaixo dos pés. Então a irmã diz: não toque nada, continuemos a rezar. Depois de 3 terços, o espírito que batia foi embora. Ela abriu os olhos e falou: Isa, ele está indo embora. Então, na mesma noite, quando a Nossa Senhora veio aparecer a Alfonsine, Marie Claire também treme, não falava, de olhos fechados. Então nós pensamos, então agora foi a vez dela. Assim começou a sentir a voz de Maria. Assim começamos a chegar às 3 aparições. Então, até agora, as aparições eram internas do colégio, 16 de janeiro de 82. Quando as pessoas começaram as notícias, e Nossa Senhora falou dia 6 de janeiro, toda a colina chegou no dormitório deles, em cima das camas, debaixo das camas, quebraram as camas. Aí nós pedimos: Nossa Senhora, por favor, se você puder,
poderia ir debaixo do dormitório, porque o colégio não conseguia gestir a situação. Nossa Senhora, 16 de janeiro, sai do dormitório, mas não vai muito longe, vai na calçada do dormitório e ali começa a aparecer. Então, as aparições, quando são para os externos, Nossa Senhora avisa uma semana, um mês antes, e as pessoas vêm e a aparição começa fora. Para nós que estávamos dentro do colégio, depois da oração, ela improvisava, ela vinha, falava de tudo, de qualquer coisa, rezávamos, falávamos, como uma mãe no meio de seus filhos. A um certo ponto, quando nós começamos a ser obedientes, receber as mensagens de Nossa Senhora, o demônio nos pegou, nos atormentou, nos fazia cair à noite das camas, enforcava. E Nossa Senhora começou a dizer: Alfonsina, levanta, vai abençoar minhas filhas, porque o demônio está se tornando forte. E assim, algumas vezes, enquanto dormíamos, Nossa Senhora passava juntamente com a Alfonsina, que nos dava a bênção. Mas quero contar um caso, que de verdade não precisa esquecer. Um dia, Nossa Senhora se levanta, passa no meio das camas, chegando perto de uma cama, Nossa Senhora ficou triste e falou para Alfonsina: pula esta cama. E Alfonsina ficou maravilhada. De manhã, Alfonsina pergunta a esta colega, que era filha de um militar. Ele diz: mas o que é que você fez? O que é que aconteceu que Nossa Senhora me falou: pula a sua cama? Nossa Senhora, sem falar nada, não tinha falado com ninguém, falou: talvez porque meus pais me fizeram abortar durante as férias da escola. Eis. Nossa Senhora não consegue abençoar uma criança porque ela ainda de menor, que tinha feito aborto, ajudada pelos pais. Isso quer dizer que todos os países que sustentam o aborto, Deus já tirou as mãos de cima deles. Isso tem que ser claro. Não tem nada para fazer. Este testemunho de Medjugorje, e alguém me falou: Deus é misericordioso. Se você arrepende, sim, Ele é misericordioso. Então, até janeiro são 2 aparições. A Marie Claire, o que é que ela falou? Eu te entrego o terço para levar para o mundo inteiro, porque o mundo, de repente, rapidamente, a igreja e o mundo esqueceu rapidamente esta devoção. A devoção ao terço das 7 dores de Maria. Mas ela falava: mas eu não conheço este terço. Quase que ela não tinha nenhum outro. Então Nossa Senhora falou: você vai ter este terço. Efetivamente, depois de alguns dias, a irmã se informa e vem a conhecimento que esse terço existe e deu para ela. E Nossa Senhora ensina: Marie Claire tem que se ocupar do terço. Alfonsine, o seu tema, a sua tarefa é a fé. Justamente no mês de janeiro lhe disse: te dou uma palavra que você deverá repetir no mundo inteiro. Você dirá à humanidade inteira, não somente a igreja, toda a humanidade, que a fé e a apostasia acontecerão num modo súbdolo, camuflado. Significa, a humanidade caminhará sobre 2 binários paralelos, um da fé e uma da apostasia. Porém, tudo num modo súbdolo, camuflado. Eis. Alfonsina disse, você vai se ocupar da oração da família, para a igreja, para os consagrados, e você deverá se empenhar nesse tema da fé. Marie Claire é convertida por Maria e tem que difundir esse terço para o mundo inteiro das dores. Como é fácil chegar ao mundo inteiro? E Nossa Senhora diz: você faz a minha vontade, o resto eu faço. Efetivamente, depois de 8 anos, Marie Claire
morta durante o genocídio. Mas o texto está caminhando pelo mundo inteiro. E Nossa Senhora lhe disse, atenta, este é o terço das 7 dores, terça e sexta, meditando esse terço mariano todos os dias. O terço das 7 dores não substitui o terço mariano de todos os dias, mas este vai ajudar o outro, por um motivo, porque o mundo está em rebeldia. O mundo precisa da força da conversão, e esta força a terá meditando o terço das dores de Maria. Então, meditando o outro terço dos dolorosos, as dores de Jesus, acrescentando o terço da mãe das dores, dor do filho e dor da mãe. Os homens terão a força da conversão. Para ela, mostrou também a morte. Ele falava, Marie Claire, arrepende. Ele dizia, eu faço. Não. Quando eu digo se arrepender, não digo somente a ti, digo a todos os homens do mundo. Se arrependa, até que tenha ainda tempo. Porque terá um momento no qual vocês irão desejar fazer aquilo que eu digo e será tarde demais. Se vocês querem fazer, faça agora. E o dia 15 de agosto, Marie Claire chorava porque nesta aparição de dia 15 de agosto, Nossa Senhora lhe mostrou uma cena que ela não falou para nós. Eles viram gente que se matava, cabeças decapitadas, rio de sangue, uma árvore em chamas, uma desordem incrível. E ela disse, se vocês não se converterão, então vocês irão ver tudo isso. Porém, eu não vi somente para Ruanda, mas para o mundo inteiro. Nós, depois de 12 anos, vimos uma guerra iniciar, que termina com um genocídio e uma opressão que ainda não terminou. Esta foi a nossa cruz. Porém, nos acompanhou a Mãe das Dores. Se ela disse de levar para o mundo inteiro, o que quer dizer? Que o mundo tem que se preparar a caminhar na via da Mãe das Dores. Isso já começou. Nossa Senhora ensina de um jeito particular, usando também uma pedagogia. Fez fazer visitas, fala da vida eterna e leva a passeio a ver o paraíso, a ver o purgatório, a ver as almas do purgatório. Nathalie e Alfonsine tiveram viagens místicas. Nossa Senhora mostrou para elas, sobretudo, atenção. Nossa Senhora dizia assim, aqueles que nós diríamos que estão no inferno, ele os chama os duros de ouvidos. Aquele do purgatório chama os pacientes. Os duros de ouvidos, aqueles que não querem entender e ouvir, terminam naquela zona lá. Que são vestidos de preto, um grande sofrimento indizível. Ao contrário, os pacientes conseguem sempre a ter a esperança. Isso. O outro tema que saiu, não digo as datas porque aconteceram durante 3 anos, o outro tema é do sofrimento. A Nathalie deu o tema de sofrer, de se privar do direito do estudo, de não ter família. Até agora está em Quibeu, vive lá, não casou, não tem trabalho. Foi aprovada de todos os jeitos. Nossa Senhora lhe diz, preciso da sua oração, do seu sacrifício, do seu sofrimento, que me ajuda a salvar o mundo. Esta é a tarefa dela. E ainda mais, vigia e ajuda o santuário de Quibeu. Um grande sofrimento. Ela me deu esta confissão, escreveu para mim.
9 terços por dia, via sacra, via cruz, meditação, Santa Missa. Algumas vezes, se tem um empenho com muitos peregrinos, começa com um programa às 2 da noite e às 6 nunca terminou. Então, quando caminha é como um zumbi, cansada. Nossa Senhora lhe disse, eu estarei ao seu lado. Eu estarei ao seu lado na vida. Não me perguntar o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Eu te guiarei. Alfonsina agora é numa comunidade de irmãs na Itália. A outra morreu. Nathalie está no santuário. De verdade, trabalhando muito. Tem fenômenos que aconteceram. Por exemplo, o jejum de Nathalie. Quaresma 82. Ela começa, Jesus adverte. Às vezes viram também Jesus. Você vai fazer a quaresma comigo. Você vai passar 14 dias, dos quais 8 não vai comer nem beber, acompanhada por uma comissão médica. Entre outras coisas, eu deveria ir ao Brasil com o Dr. Fidelis, que é um doutor que fazia parte desta comissão, para acompanhar este jejum. Depois de 8 dias, todo mundo esperava a morte dela. E o Dr. Fidelis manda os resultados de laboratório na França, no professor dele. O que você fala deste paciente? O professor francês fala, esse já morreu. Não, está na minha frente. Então é um milagre. Tem outros fenômenos, por exemplo, quando tinha muita gente, um mar de gente. Nossa Senhora diz, estas são as minhas flores. A vidente não via pessoas, via flores. Ela via as flores. Então, depois de um sol escaldante, Nossa Senhora falava, não, antes de ir embora, me ajuda a aguar as flores. Tinha sempre bacia de água e ela pegava um balde, passava no meio das pessoas a dar bênçãos com aquela água. E um dia, vocês vão rir agora, passa perto de uma família onde tinha um homem, uma criança e a mulher, a esposa. Então, olha que flor bonita, mas esta flor é seca, nós vamos tirar esta flor seca porque não serve água. Eu vou tirar esta flor seca. Nossa Senhora, não, joga muita água. A próxima vez, quando você volta, você vai ver esta flor. Então pega o balde, joga toda a água na cabeça desse homem. Era o ministro da comunicação. Nós rimos demais. Depois da aparição, nós falamos, você agora aprontou demais. O que é que eu fiz? Você afogou o ministro da comunicação? Eu estava aguando flores. Outros dias, debaixo de um sol escaldante, Nossa Senhora dizia, me ajuda. E Alfonsina, não, é uma multidão, muita flor. Você pode me ajudar, Nossa Senhora? Nossa Senhora? Então, sem relâmpagos, sem nuvens, uma chuvona, molhava tudo. Nós molhávamos, mas Alfonsine ficava seca. E Nossa Senhora aguava as suas flores. Eram chuvas de bênçãos. Outros fenômenos aconteceram. O sol, o dia da inauguração, inaugurado a igreja, que Nossa Senhora pediu. Enquanto o cardeal Siepe de Nápoles estava avançando na igreja, as pessoas olhavam para o sol dançava como em Fátima. Todos viram, contaram, fizeram também vídeos. 2003, 31 de maio de 2003. Também tivemos outros fenômenos. Os mais importantes são estes. Da mensagem, quero dizer, a mensagem resumida em poucas linhas consiste nisso. Nossa Senhora diz, se converta, até que tem ainda tempo. O tempo está terminando. Eu vim a preparar o caminho do meu filho. Rezem sem parar para a igreja, porque a igreja atravessará um momento muito feio. E se lembre,
aquilo que disse no início da aparição, a fé e a apostasia acontecerão de modo subdolo. E depois dizia também, rezem sem hipocrisia, sem parar. Depois meditem o sofrimento. O sofrimento é salvífico, é uma riqueza. Me ajudem a salvar o mundo com seu sofrimento. E o sofrimento é bela quando vem de Maria, porque a nós pede para fazer sacrifício, penitência e oração. Mas em qual modo precisa fazer? Também ela explica isso, sempre na humildade e na disponibilidade. Ela diz, vocês não sabem rezar, por isso que você não obtém. Como tem que se rezar? Quando vocês pedem, vocês têm que agradecer primeiro, agradecer. E depois, se você pede alguma coisa, fala também ao Senhor o que você quer fazer com isso. Assim, Ele decide se você realmente entendeu em qual caminho você está andando. Tem 5 coisas que caracterizam o Filho de Maria. O Filho de Maria não se separa nunca da cruz. O Filho de Maria tem sempre alegria no coração. O Filho de Maria considera as coisas do mundo vãs. O Filho de Maria não diz palavras vãs. Não fala esmo, à toa. Estas são coisas importantes como uma carteira de identidade. Quer saber se é filho de Maria? Pega a sua cruz. Caminha comigo, porque Nossa Senhora também fala, eu sou o caminho que leva a Jesus. Não tem outro caminho. Vocês podem ouvir, te podem contar que esse é um paraíso, isso e aquilo. Tá bom, pode dizer aquilo que eles querem, mas Nossa Senhora diz, eu sou o caminho que leva a Jesus. Ela também, alguém perguntou para ela, e as outras religiões, como é que é? Nossa Senhora disse, ai, palavra ai, a quem não acredita que eu sou a mãe de Deus. Ai. Estas são palavras dela. Eu tinha 17 anos, agora eu tenho quase 56, passou. Aquilo que eu vi, eu digo. Porém, Nossa Senhora é uma mãe. Nos castigava também, vocês não vão acreditar. Um dia falou, quando você chega aqui no dormitório, silêncio todos, eu quero gozar dos meus filhos, e nós bagunça, aqui e lá, uma amiga, outra amiga, o que você entendeu desta aula? E Nossa Senhora falou, durante os exames, os cadernos fora. Aqui, quando estão aqui, estão meus, somente por amor. E então, um dia fizemos diferente. Em uma aparição de Nathalie, ela diz, não está feliz a Mãe Celeste. O que é que fazemos? Ela nos diz, eu vos dou uma penitência. Cada uma, sozinha, 3 terços. Um rosário. Ou 3 rosários. Espera aí. 3 rosários, 3 terços. Então precisava ver quando saíamos da escola. E você, a que ponto está? Eu já rezei 2. E você, a que ponto é? Depois, no final das aulas, da escola, em 83, nós tínhamos medo que eu não teria dado o diploma para nós. Então, nós pedimos a Nossa Senhora, então, por favor, Nossa Senhora, nos dá os diplomas. Para nós, o diploma era o futuro. Então, Nossa Senhora fala, se eu vos dou o diploma, o que vocês me dão? Pode pedir tudo, pode pedir tudo. Então, tá. Então, no último dia, nós pedimos, Nossa Senhora, teremos o diploma? Sim, sim. Então, eu posso pedir aquilo que eu quero? Sim, sim.
continue aquela penitência, aqueles 3 rosários, 3 terços, viu? Nossa Senhora, eu prometi, porém, é uma penitência educativa, porque a oração a Maria nos mantém em pé, não é a penitência. Salva o mundo, este mundo que estamos vivendo em tribulação. Se nós salvarmos este mundo, somos nós. Acontecerão tantas coisas bonitas, vos digo somente, a última aparição, Nossa Senhora falou, sinto, eu não vos deixo, porque ela mesma foi embora no 89, enquanto Marie Claire e Nathalie terminava em 83, Alfonsina, uma vez por ano, até 89, continuou, quando terminou a escola. No último dia ela falou, eu vos amo e vos amo. E vocês me amam? Esta pergunta eu quero fazer a você, caríssimo irmão e caríssima irmã. Nossa Senhora te ama. Eu falo, te amo, te amo, te amo. E você? Você ama ela?